Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal Jesus é o Caminho. E nesse vídeo aqui vou fazer algo que eu não gosto muito de estar fazendo, né? Que é ensinando aos protestantes alguma coisa. Por quê? Vamos ensinar o que é idolatria a um fariseu protestante. Por ocasião da festa de Nossa Senhora, a Imaculada Conceição, dia 8 de dezembro agora, aqui no Recife, muitas pessoas, muitos católicos, muitos devotos e peregrinos visitam o monumento da Imaculada Conceição, que fica no Morro da Conceição, no Recife. E por esse motivo, alguns fariseus protestantes estão condenando ao inferno todos os católicos que visitam este monumento, falando que isso é idolatria. Primeiro eu gostaria de ensinar o que é uma imagem e quem foi o primeiro a criar as imagens. Vejam só, no primeiro capítulo do Gênesis, versículo 26, Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a Santíssima Trindade, eles disseram em comunhão, Deus Pai disse assim para Deus Filho e para Deus Espírito Santo: façamos o homem a nossa imagem. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E segundo a questão, o texto literal do Gênesis, Adão foi construído do pó da terra. Ou seja, a Bíblia diz que Deus fez uma imagem, uma escultura de barro e depois soprou vida nela. Então, se Deus condenasse imagem, Deus não seria o primeiro a criar uma imagem que seria um ícone para apresentar à própria humanidade quem seria Deus, né? Não é que o homem é Deus, mas o homem é imagem, é reflexo daquilo que Deus é. Não somente na questão da aparência, porque nós podemos até pensar que Deus é assim, né? Como nós somos. Mas em toda a potencialidade que o homem, quando foi criado no Gênesis, tinha, de santidade, de perfeição. Tudo bem. Lá em Mateus capítulo 3, versículo 16, Jesus ele entrou no Rio Jordão para ser batizado. E depois que ele foi batizado, a Bíblia diz que ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, ou seja, em uma imagem de uma pomba, sendo retratado por uma imagem de uma pomba. O Espírito Santo é uma pomba, uma ave? Não. O Espírito Santo é Deus, Espírito perfeitíssimo. Mas para que Deus comunicasse não somente a Jesus, o seu filho, como também a João Batista, para confirmar a João Batista que Jesus era o Messias, Deus usa de uma figura, de uma imagem, de uma ave, para revelar o Espírito Santo. Então ali é um ícone, uma imagem. Colossenses capítulo 1, versículo 15, diz assim, o apóstolo Paulo dizendo para nós: Ele é a imagem, o ícone do Deus invisível. Então Jesus é a imagem, o ícone do Deus invisível. Então não se podia ver Deus, não se pôde ver Deus, porque Deus disse até ao próprio Moisés: Moisés, quem me vê, quem contemplar a minha face, morrerá, porque não vai resistir à minha glória. Então Jesus é a imagem do Deus invisível. Deus Filho, como homem, podendo ser visto, como disse o apóstolo João na sua primeira carta, dizendo ele a respeito do verbo da vida, dizendo ele a respeito de Jesus, o que nós vimos, o que nós ouvimos, o que nós apalpamos, o que nós tocamos do verbo da vida, nós revelamos para vós, nós damos testemunho. Ou seja, Jesus é a imagem do Deus invisível. Em João capítulo 14, versículo do 8 ao 9,
Jesus falando que iria para o Pai, o apóstolo Tomé, né, que não cria, né, que teve a falta de fé ali, ele chega para Jesus e diz assim: Senhor, para onde vais? Jesus disse: tu sabes o caminho. Ele diz: como nós sabemos o caminho? Como nós sabemos o caminho? Ele disse: eu vou para junto do Pai. Então Filipe ali vai e diz assim: Senhor, mostra-nos o Pai e isso nos basta. Jesus disse: ah, Filipe, tanto tempo que eu estou convosco e vós não me conheceis, quem me vê, vê o Pai. Por que Jesus disse: quem me vê, vê o Pai? Porque Jesus, segundo Colossenses capítulo 1, versículo 15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Jesus não é Deus Pai. Jesus é Deus Filho, um da Trindade. Então ele é uma imagem, uma figura, um ícone do Deus invisível. Aí alguém pode dizer: ah, mas Deus estava revelando a ele mesmo, isso aí não é a imagem que nós falamos. Ok, tudo bem. Lá em Êxodo capítulo 20, versículo 4, a Bíblia proíbe de se fazer imagem e de se prostrar diante dela. Só que as pessoas não lê o versículo anterior, que diz que não terás, como eu dizia, só que não se lê o versículo 3 do capítulo 20 do Êxodo, que diz: não terás outros deuses diante de mim. E as imagens que são proibidas as imagens dos deuses. Então vejam só, Deus não proibiu a imagem, Deus proíbe a idolatria. A idolatria é o que é proibido por Deus. Então, se Deus proibisse a imagem, como estão dizendo e usam o versículo 4 do capítulo 20 de Êxodo para dizer que Deus proibiu a imagem, no capítulo 25 do Êxodo, Deus não teria mandado Moisés, quando foi construir o templo, fazer imagens de querubins e colocar em cima do propiciatório, ou seja, em cima da tampa da Arca da Aliança. Deus não teria mandado fazer imagens bordadas nas cortinas. Então, nós podemos ver em Êxodo 25, Deus mandando construir várias imagens. Nós podemos ver também em Reis, capítulo 6, capítulo 7 e capítulo 8, quando Deus vai dando as instruções a Salomão, como construir o templo de Salomão, que não era templo de Salomão, mas era o templo de Deus, era o templo do Deus Altíssimo. Ele começa a dizer ali a Salomão como Salomão deve fazer. No Santo dos Santos, 2 imagens de querubins imensa. Imagens de querubim em cima do propiciatório da arca, como já tinha sido feito por Moisés. Imagens de querubim bordado nas paredes do templo, bordado nas cortinas do templo. Imagem de 12 touros, que era usado como suporte de uma pia no templo. Imagem de animais, de palmas, de leão. Em todo o templo Deus mandava Salomão construir imagens. E se não bastasse, em Números, capítulo 21, versículo do 4 ao 10, o povo começou a tentar a Deus, e Deus mandou como castigo, como correção, uma praga de serpentes venenosa, e que picava o povo e o povo morria. Então o povo pede perdão, pede misericórdia a Deus por intermédio da intercessão de Moisés, e quando Moisés vai falar com Deus, o que foi que Deus disse? Não, eu vou tirar essa serpente. Não. Deus mandou Moisés construir uma serpente. Mandou construir uma imagem de uma serpente de bronze. E a serpente na Bíblia é figura de quem? De Satanás. Mas neste momento, neste contexto, a figura, a imagem, o ícone da serpente de bronze não era a figura, não era a imagem, não retratava Satanás. Retratava o Filho de Deus, Jesus Cristo, que ia ser pendurado no madeiro. Como ele mesmo disse, lá em João, no Evangelho de São João, ele mesmo disse: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, o Filho do Homem também será levantado no madeiro da cruz. E todo aquele que o contemplar viverá. Assim como o povo olhava para a serpente de bronze, mesmo sendo picado pela serpente venenosa, não morria, contemplando a imagem. Não era orando a Deus, não era louvando, não era cantando, era mordido, olhava para a imagem. Então, meus amados irmãos,
que nós possamos ser sinceros, que nós possamos ser conscientes, que nós possamos ser verdadeiros. É desonestidade. É desonestidade pegar pessoas que não leem a Sagrada Escritura, que não têm informação. Então, meus irmãos, é desonestidade, é falta de caráter. Pegar pessoas desinformadas, pessoas que não têm leituras, pessoas que às vezes sabem até ler, mas por não ler a Sagrada Escritura, por não conhecer a doutrina da igreja, pegar passagens bíblicas que está condenando a idolatria, que está condenando a imagem de ídolos pagãos, principalmente no Antigo Testamento, porque no Novo Testamento não tem uma passagem bíblica que condene a confecção de imagens. Pelo contrário, Jesus no capítulo 6 de São Mateus condenou a idolatria ao dinheiro, quando ele disse: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. E esses fariseus protestantes, eu não gostaria de dizer assim, mas eu tenho que dizer, porque ou eu sou profeta ou eu não sou. Esses fariseus protestantes, eles riscam da Sagrada Escritura passagens como essa. Ou se ama, ou se adora a Deus, ou se adora ao dinheiro. Eles riscam, sabe por quê? Porque a teologia da prosperidade não permite a eles pregar contra a avareza. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 5, ele manda que nós mortifiquemos as obras da carne. E ele diz que é necessário mortificar, é necessário deixar de lado a avareza ou cupidez, que é idolatria. Esse tipo de idolatria ninguém condena. Condena-se as imagens. Mas a idolatria real e verdadeira que se comete adorando a Baal, adorando aos deuses pagãos, adorando ao dinheiro, ninguém condena. Então não me venha com essa. Seja fariseu, pagando de santinho, mas não venha ser fariseu combatendo a Igreja Católica, quando você é exatamente o que Jesus disse: sepulcro caiado, branquinho por fora, mas cheio de podridão por dentro. Porque vocês coam um mosquito, mas não se engasga com um camelo. Ou seja, vocês condenam as imagens católicas, que são ícones de Deus, ícones dos santos, e que não são ídolos, mas vocês não condenam o amor, o apego, a avareza que vocês têm pelo dinheiro. Idólatras, vocês adoram o dinheiro. E Jesus disse que é mais fácil um camelo passar por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Deus abençoe vocês, fiquem na paz. Eu acho que aqui já foi suficiente. Não é um desabafo, mas é uma indignação. O zelo pela casa do meu Pai devora o meu coração, disse Jesus. O zelo pela igreja de Deus, a única igreja de Deus, devora o meu coração. Deus abençoe você. Curta o vídeo se você gostou. Se não gostou, dá o dislike, não tem problema. Compartilha esse vídeo aí. Vamos mostrar que o farisaísmo aqui não tem vez. Não tem vez. Não me venha com farisaísmo, que não dá. Não tem vez. Fariseu, lugar de fariseu é lugar de fariseu.